Vamos lá. Nelson Triunfo era um dançarino de breaking e ativista social brasileiro, que ganhou notoriedade como um dos precursores da cultura hip hop no nosso país. Foi criado no sítio Caldeirão, na divisa de Triunfo com o sudoeste paraibano, até os 16 anos, quando foi morar sozinho em Paulo Afonso, na Bahia, para estudar e para trabalhar também. Já era apaixonado por música e dança, mas foi lá que conheceu a música de James Brown, que mudaria a sua vida, e formou sua primeira equipe de dança, chamada Os Invertebrados. Depois de residir 3 anos na Bahia e mais 3 no Distrito Federal, mudou-se para São Paulo em 1977, com o sonho de viver da dança. No mesmo ano, ele fez amizade com ninguém mais, ninguém menos que Tony Tornado. Gravou uma música com Miguel de Deus no disco Black Soul Brothers, pérola do original funk brasileiro. E formou uma equipe de dança com o mesmo nome deste disco, que logo mudou de nome para Funk e Companhia. Rapidamente, tornou-se destaque nos principais shows e bailes blacks do Brasil. Em 1983, influenciado pelos primeiros passos de breaking ou breakdance que chegavam à mídia, Nelson Triunfo e Funk e Companhia levaram a dança para as ruas do centro de São Paulo. Enfrentaram a repressão policial, que via naquela manifestação um ato de subversão e desobediência civil. Corriam aí os últimos anos da ditadura militar. Em 1984, o breaking passou a ocupar a estação São Bento do metrô, que se tornou o templo do surgimento do hip hop em São Paulo e um dos principais focos da cultura hip hop no Brasil. Ao longo do tempo, Nelson Triunfo tornou-se um ícone da cultura hip hop, mas sua bagagem cultural é muito, mas muito mais ampla. Ele mesmo se define como um híbrido de Luiz Gonzaga e James Brown. Nelson Triunfo também é um dos pioneiros nos projetos que utilizam o hip hop como um instrumento de educação e inserção social, através de oficinas, palestras, debates e outras atividades com crianças e adolescentes, que é um trabalho que ele desenvolve até hoje. Fruto dessa iniciativa, e eu pude conhecer muito bem, Nelson Triunfo foi um dos responsáveis pelo surgimento, em 1999, da Casa do Hip Hop em Diadema. Em maio de 2006, ele ainda representou o Brasil na Copa de Cultura em Berlim, na Alemanha, que antecedeu a realização da Copa do Mundo. Em 2008, recebeu o título de cidadão paulistano, emitido pela Câmara Municipal de São Paulo, e no mesmo ano foi agraciado com a Comenda de Ordem do Mérito Cultural, que é uma premiação do Ministério da Cultura. A trajetória artística e de vida de Nelson Triunfo foi registrada no livro Nelson Triunfo, do Sertão ao Hip Hop, de autoria de Gilberto Yoshinaga. Com prefácio do ator Sérgio Mamberti, o livro foi lançado em 2014. Um documentário chamado Triunfo foi lançado poucas semanas depois. Em 2016, participou de um clipe da canção Mandamentos Black, de Gerson King Combo, em uma campanha de marketing da plataforma de streaming Netflix para divulgar a série The Get Down sobre o surgimento do hip hop na década de 70. Uau, quanta coisa tem Nelson Triunfo, né? Em 48 anos de trajetória, Triunfo já dançou com Tim Maia, Tony Tornado, Sandra de Sá, foi condecorado por James Brown, fez peças de teatro, participação em filmes nacionais como A Marvada Carne, em 84, e Uma Onda no Ar, em 2002, e participou da abertura da novela Partido Alto, em 1984. E toda essa história está contada em sua biografia e também no documentário. Vamos chamar Nelson Triunfo? Muita coisa.
Boa noite. Boa noite, Nelson Triunfo. Tô chegando em casa, tô no carro aqui com o pessoal, né? Com meus filhos aí, ó, vai dar uma alô, Jean. Opa, beleza? Olá, Lá tudo atrás. bem? Estamos chegando em casa. Boa noite para todo mundo aí. Vamos aí Boa fazer essa noite. Tá na live, né? correria, né, Nelson? Aí o trânsito essa hora às vezes fica meio complicado, mas não pode esquentar não. Isso aí faz parte de quem mora na grande cidade, é assim, né? Tem que estar acostumado Sem também. dúvida. Aí, em vez de eu me preocupar, eu me divirto. Mas Leio uma é a coisa, melhor, vejo é a outra. melhor política. É a melhor política. Se a gente fosse revoltar e se preocupar, a gente não vive em São Paulo. Então, às vezes você não tem um tempo para curtir um som legal, porque tá conversando com um com outro, andando não sei o que. Aí essa hora você põe um som, vê umas coisas, aí o tempo passa numa boa, porque se você for muito esperar, as coisas vai começar a se estressar. Eu já fui assim. Hoje em dia eu digo, deixa o tempo, eu não tô mais nem aí, ele quer passar, passe, né? Se não Tá passar também, eu certo. espero. Vai se lutar contra o tempo, por quê, né, Nelson? Ô, E você tá morando em Diadema, né? eu tô Você morando em sempre Diadema morou aqui. em Diadema. É porque, na verdade, eu tenho uma vida entre São Paulo e Diadema, né? Então, em Diadema eu morei uns tempos, aí depois mudei para São Paulo de novo. Aí agora estou mudando para Diadema, agora eu já mudei para Diadema outra vez, porque o cara que me ajudou naquele tempo no trabalho da Casa do Hip Hop que nós fundamos nos anos 90 e tudo, foi o Felipe, né? Um cara muito legal, engenheiro e tudo, e ele fez duas gestões na época, e nós ficamos uns 20 anos em Diadema, foi onde desenvolvemos aqueles trabalhos sociais que o Brasil inteiro saía na televisão, o Globo Repórter, tudo, João Soares, passava esses trabalhos, principalmente a TV Cultura, os nossos trabalhos. Então, muita gente vê, porque além de ser um trabalho de cultural, de 4 elementos, tinha todas uma diversidade que a gente fazia dentro também, com percussão, violão, capoeira, essas coisas, e era um dos primeiros trabalhos a estar sendo registrado assim no Brasil, meio naquela concepção de Paulo Freire mesmo, da multiplicação, de não dar só o peixe também, ensinar a pessoa a pescar, né, de dizer, não, aqui é por aqui. Então hoje são centenas de jovens nas cidades por aí, São Paulo e Brasil inteiro, que sobrevive dos seus trabalhos da dança, da pintura, da discotecagem, da rima e também de fotografias, de estúdio. Muitos viraram também pedagogos, professores escolares, e deu um legado maravilhoso esse trabalho. Aí ele, agora eu não queria mais nada com a política, eu digo, não, a política em mim vai ser através dos meus trabalhos e tudo. Eu quero viajar, tá por aí pelo Brasil afora, não sei o quê. Aí militante é bicho desgraçado, né? O cara me convidou, disse assim, pô, Nelson, precisamos de você aí, não sei o quê. Olha eu aqui de novo, né? Olha eu aqui de novo cantando, olha eu aqui de novo sambando. Voltei. Então aí, guerreiro não pode fugir à luta. Sem dúvida. E assim, eu pude conhecer e estive lá várias vezes na Casa do Hip Hop. E assim, é um trabalho maravilhoso, né? Que vocês fazem lá. Tinha gente que chegava lá e falava, olhe bem, o que é que vocês ensinam aqui, né? Olha o que é que vocês ensinam aqui, porque a gente vai aprender com vocês e nós vamos ensinar lá fora. Vamos ensinar para os nossos. Se vocês ensinam certo, nós vamos ensinar certo. Se vocês passarem a ideia errada, nós vamos estar passando ela errada. Eu digo, nossa, é uma baita de uma resposta, né? Você pensa que é só chegar e ensinar e tudo, não tem uma responsabilidade. É tipo um motorista de ônibus. Ele tem uma baita de uma responsabilidade, né? E com isso, ele tem que proteger as vidas que estão ali, certo? E eu vou dar uma saidinha daqui só um momentinho que eu estou dentro do carro e eu vou tentar sair, porque o seguinte, as pernas são pequenas, 2 metros cada uma, né? Aí, tá bom, sair. Se cair a gente te chama de novo. Essa figura Nelson Triunfo. Opa, de volta ao gramado. Eu vou subir ali em casa porque lá vai ter uma luz boa, né?
Tá bom, aqui ó, enquanto isso eu vou lendo aqui o que o pessoal tá falando. Aqui, Diadema, tô chegando em Diadema aqui, ó. Olha, minha querida E aí, Diadema, beleza? Como é que tá? saudade que eu tenho. Tá. Aqui tá meio garoando um pouco, né? Tá frio, né? Mas tá frio. É porque Diadema ela fica na subida do mar, né? Se você descer pela Imigrante, ela passa cortando Diadema no meio. A Imigrante, ela corta Diadema no meio, de ponta a ponta. Aí ela desce. Então, quando sobe aquele frio lá do mar, ele já cai aqui em cima. Ele dá aquele pinote ali na serra, cai em cima da gente aqui, entendeu? Olha, aí o Brasil Márcio Zulu, Márcio Zulu tá dizendo que você é referência em Araraquara. Galera do Baile do Carmo, tá te mandando. Adoro. São coisas históricas do Brasil. São coisas históricas, né? Que muita gente não sabe. Araraquara é longe. Ela é bem próxima lá de São Carlos, que é uma cidade muito universitária e tudo, né? É uma cidade universitária e, de repente, Araraquara é lá perto. E essa festa do Carmo é uma festa assim que eles falam sobre os afros brasileiros, vai muitas bandas, vai tipo aquelas cantoras como Paula Lima, Racionais, a Tula, Tim Maia ia lá, o nosso Jorge Benjor também. Então é uma festa assim famosa, né? E eu gosto de ir lá. É um pouco longe, né? Né? Está dizendo que você é referência lá. Está dizendo que você é uma referência lá. Graças a Deus. Aconteceu uma coisa lá, um dia quase que eu morria, porque nós chegamos para fazer show com a equipe Chique Show. Acontece que eu fui lá atrás do estádio, que parece que era o Castelão, e eu não sabia, tinha um buraco lá, entre o estádio e o chão ali. E não é que eu caí lá embaixo. A sorte, uns 8 metros eu caí. A sorte que lá embaixo era um tipo de umas areias. Umas coisas assim, se fosse perto eu tinha me lascado. No escuro eu não vi. Se não tivesse areia... Aí os caras, Nelson, cadê Nelson? Ele não, ele tava ali. Não tinha como ele desaparecer, cadê Nelson? E eu lá embaixo, me tira aqui! Nossa! Eu nunca mais me esqueci de Araraquara, né? Deus do céu. Aí, nesse dia, não estava sendo meu dia, não. Porque, de repente, nós fomos cantar. E os caras puseram a gente em cima de um palco, que eram umas mesas amarradas, né? Eu comecei a dançar e, poxa, se fosse para um cara cantar paradinho, tocando um cavaquinho de chorinho, um negócio, dava, não chama, né? Nelson. Eu dei lá um mortal, caí de perna aberta, as mesas começaram a se abrir, né? Os caras começavam a abrir, abaixar a mesa para as mesas não abrir. Nossa, foi um problema sério, né? Eu sei que eu tive que terminar o show no meio do salão mesmo, dançando no meio das pessoas e tudo. Não era o seu dia, não era o seu dia. Oi? Não era o seu dia, realmente. Não era meu dia não. Mas depois eu fui pra caramba, Baile do Carmo, nossa, tinha um vinho bom lá, né? Uns vinhos ali artesanal muito bom. O clima da cidade também. No hip hop, infelizmente ela não tá mais com a gente aí, mas lá é que morava a mãe do Rap Hood. Eles são de lá, né? Quando eu cheguei lá, na última vez que eu fui, chegou aquela pretinha bonita, sorridente, com aquele prazer. Nelson, lembra de mim aí das festas e tudo? Eu sou a mãe do Rap Hood. Eu digo, nossa, verdade. Aí batemos o maior papo com ela lá, né? Então, esse São Paulo é um estado assim que tem muita gente boa, muita cidade pitoresca. Muita gente às vezes sai para curtir o exterior. É bom que você vá uma vez, duas, mas tem gente toda vez exterior. Não, só aqui em São Paulo tem mais de 600 cidades. Se você conhecesse 2 por dia, se você vacilasse em alguns dias, você podia no ano não visitar todas elas, entendeu? E
mas tem muita coisa bonita em São Paulo, muitas cidades maravilhosas que são grandes, assim, muito na cultura, assim, São José do Rio Preto, muito forte esse lado universitário de São Carlos. Aí você anda mais um pouquinho, já está em Araraquara. Aí tem, nossa, Araçatuba é lá do outro lado. Araçatuba são quase 7 horas de viagem, coisa São assim. Paulo É mais longe é que daí muito para o grande, Rio de né? Janeiro. Se você for para Araçatuba, é uma cidade maravilhosa. Mas se você for para o Rio de Janeiro, chega primeiro, porque são 5 horas para o Rio de carro, para Araçatuba são 7. Aproveitando, Nelson, que a gente está falando de São Paulo, como é que você conhece muito todas essas cidades, né? E como é que o movimento hip hop se fortalece, principalmente no interior de São Paulo? Como é que é esse trabalho? E depois eu queria falar um pouco de Diadema, mais especificamente, sobre a Casa do Hip Hop. Mas vamos ver, na sua opinião, como é que o hip hop existe nas cidades do interior? Olha, São Paulo, você não pode esquecer uma coisa, que São Paulo tanto é a maior cidade da América do Sul, como também ela é uma referência cultural em todo o Brasil. Muitos grupos vieram de outros estados para eles até crescer em São Paulo, porque quando eles podiam fazer show aqui, ali, não sei o quê, mas eles queriam atingir o Rio de Janeiro, porque era onde tinha mais os programas de redes, esse negócio de televisão, mas São Paulo também depois cresceu muito com isso, inclusive o próprio samba de São Paulo cresceu muito, a ponto de ter escolas aqui que batem juntinho com as de lá, numa boa. E tudo isso é importante, porque o interior, eles gostam muito assim de vir visitar a capital, até para ver o que está. Acho que travou, Nelson. Voltou. Então tem essas coisas que acontecem. Com isso, o interior hoje não é mais aquele interior que o pessoal fazia no passado, antigamente, que era uma coisa mais lá, reservada, mais à vontade, com poucas visitas. Não. O interior hoje elas têm centros, têm shoppings, igual tem na capital. Então, muitas vezes, se você Sim. não tiver cuidado, você não percebe, muitas vezes, que está no interior, só quando você anda. Mas naquelas quebradinhas, negócio aí você vê. Mas você andar no centro de Ribeirão Preto, você andar no centro de Campinas, você andar no centro de São Araraquara. grandes cidades. São cidades que são grandes, são cidades que são boas e elas têm um movimento muito grande, cultural e tudo. Então, isso aí, por exemplo, muita gente também teve um processo que eu percebi nos anos 70 para 80, ali para os meados de 80, muitos caras que tocavam bailes aqui, que tocavam e tudo, já ficaram mais velhos um pouco, aí estavam com família, aí eles, não, vamos olhar no interior, vamos morar no interior que é mais tranquilo. Então você anda, quando eu vou lá para Araraquara, eu encontro com caras que eram dono de equipe de som aqui em São Paulo. E eles continuam fazendo bailes lá, os bailes da nostalgia, essas coisas. Então, nos bailes blacks antigamente, querida, tinha duas coisas. Uma era os balanços, que no caso era o soul funk para dançar, e em outra eram as músicas lentas, tipo Marvin Gaye, Let's Get It On, Let's Get It On. Então, isso aí era nos bailes blacks do Brasil, mas em São Paulo tinha uma coisa a mais, que era o samba rock. O samba rock, para mim, ele nunca existiu. Assim, porque existe sim um aglomerado de músicas que tem um ritmo ali, meio uma cadência parecida, e o pessoal dos bailes criaram aquilo, puseram tipo uma música do Rei Charlie. Né? Aí você já viu o Jorge Ben.
A namorada da viúva passou por aqui. É uma coisa totalmente diferente. Aí você vê Tequila. Aí já vê o Michael com o Jackson. ABC. Né? São músicas que estão ali, mas, poxa, não é nem rock, né? Nem samba, não é. O que existe mesmo é que eles fazem uma cultura ali de São Paulo e dentro daquele eles criaram uma dança e chamaram aquilo ali de samba rock. Porque se você falar na Bahia, no samba reggae, existe o samba reggae, porque o samba reggae é... você vê que tem o reggae e o samba dentro. Mas o samba rock não tem, a vez rock de nada, aí a vez não tem samba nenhum. Agora, falando de mudanças, Nelson, por exemplo, vamos pegar o funk. Então existe o funk carioca e o funk paulista, o funk de São Paulo, né? E existe o funk ostentação, e vai aparecendo um monte de coisa. Como é que você vê essa diferença de funk, você como um cara que entende da coisa? Eu sempre fui uma pessoa que o pessoal costuma dizer, antes eu nem sabia o que era, eu era muito novo. Aí eles vinham com aquela coisa, Nelson é vanguarda, Nelson é vanguarda. Aí depois eu fui entender o que era vanguarda, eu estava há 30 anos na frente da minha geração. Quando estava começando no Rio de Janeiro, os primeiros bailes blacks e começando o movimento Black Rio, eu estava estudando em Paulo Afonso, Bahia, 72, e fundei o meu primeiro grupo de soul do Nordeste, que a gente fazia o show e o pessoal falava que a gente não tinha os ossos. Quando a mulher veio perguntar para mim, aí eu falei, por isso é que nós chamamos Invertebrado. Ali criou-se o primeiro grupo de soul funk do Nordeste. Então, quem era que diria que uma coisa estava começando no Rio, que era a capital do cinema, da televisão e tudo, a praia Copacabana, cidade maravilhosa, realmente naquele tempo. Hoje em dia eu tenho um maior dó, assim, de ver o Rio de Janeiro na situação que eles estão. É um povo maravilhoso, não merecia isso, não. Eu amo o Rio, já morei no Rio também, entendeu? E do jeito que tá. Mas essa coisa de mudar os sentidos das músicas, os nomes das coisas no Brasil, isso é normal. Por exemplo, esse milho que nós comemos aqui, doce, que é um milho ali misturado, chama canjica. Canjica lá para o Nordeste é o curau deles aqui, é o curau. Tipo a polenta é mais fina, mas lá a polenta para a gente é angu, entendeu? O próprio Rio de Janeiro teve os dois funk, o cara fala funk carioca. É como se eles eliminassem nossa história. Porque o primeiro funk do Rio foi o soul funk, James Brown, anos 70, quando veio ali também chegando o Tim Maia, quando vinha chegando o Tony Tornado, Jéssica Combo, mais tarde a Sandra, muita gente boa nesse meu aí, a União Black Rio, eu, Miguel de Deus, e lá no Rio era conhecido como Homem Árvore, porque o Tony Tornado, eu com aquele cabelinho, falava, você parece uma árvore, cara, e ele nessa brincadeira me apresentava como Homem Árvore e pegou. Então lá no Rio de Janeiro é o único lugar que Nelson Triunfo e Nelson não funcionava, só funcionava como o Homem Árvore. Então aquilo ali era o verdadeiro soul. O Rio foi a pancada. Se nós falamos, defendemos o original funk, que é o James Brown, o Rio foi onde começou também. Aí como é que tem um funk carioca que o outro não? Se fosse para ter carioca, o outro era o primeiro lá que aconteceu. Mas o que aconteceu? Aconteceu o que aconteceu para ter essa diferença? Não, existe uma evolução que as pessoas têm que respeitar isso. Eu, como vanguarda, os caras falam, nossa, que tempo bom. Aí, às vezes, eu respondo, hoje também ainda é bom. Porque eu não parei, eu estou on, o pai está on. Certo? Se os caras falam que eu sou o old school do hip hop, eu posso dizer, mano, antes do old school do hip hop, teve os anos 70, o original funk soul, Black Rio, Black São Paulo, Chic Show, e isso aí não era hip hop ainda, e eu já estava lá, quer dizer, eu sou antes do old school. Mas vem cá, onde é que tá a Escola do Meio? É nos anos 90? É nos anos 2000 ali? É a Escola do Meio? Que os caras não falam, porque para mim, quando passou dos anos 90 ali, ainda virou de novo o velho escola, aqueles que eram nova escola na minha época dos anos 80 ali, e eles mais tarde, depois dos anos 90, viraram old school também. Aí tem a galera nova, então a galera nova é o quê? É a new school? É a nova escola? Tudo bem, se eles for a nova escola
E eu tô aí com ele somando, criando, rimando, criando novas coisas dentro do hip hop, eu estou criando e também eu sou nova escola. Aqui, ó, olha aqui, eu discutindo com você sobre o hip hop. Eu falo muitas coisas aqui que os jovens que acompanhar, eles vão ver que tem coisas que eles precisam se informar. E que eu estou on. E se eu estou on, eu estou fazendo. Paulo Freire falava, o cara falava assim, Paulo Freire, você é o professor Paulo Freire? Ele respondia, não, eu estou sendo. Então, eu não sou old school, eu estou sendo. Se eu estou sendo, eu estou na nova escola. Isso são coisas... Aí deixa eu só completar. Tá. Aí tem as evoluções. Por exemplo, teve meu pai, tem eu, agora tem meu filho, já tem minha neta. Então, isso não quer dizer que nós não somos família. O funk carioca, ele também veio da gente. Esse funk novo agora que chamamos de carioca, esse funk novo. Ele veio da gente, através do próprio África Bambata, que fazia Planeta Rock, que era aquela pancada. Tum, 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 tum. Isso é uma pancada que o primeiro estilo desse funk pancadão, o carioca, através do DJ Malboro e tudo, e veio os cantores se formando, né? E hoje é fortíssimo no Brasil, né? Ele saiu do nosso som lá. Inclusive, eu gostei de uma coisa da evolução deles no Brasil, que eles saíram dessa batida do África Bambata e criaram uma nova batida, que é uma batida meia que de uma virada de candomblé, uma coisa assim, que é aquela batida dos tamboró. Quando eu estive em Berlim, isso tocava demais lá, porque os caras lá têm uma cabeça mais aberta e viram que isso é um breakbeat muito bonito. Isso é muito brasileiro, isso aí. Então, nasceu no Rio, é realmente um funk carioca, nesse sentido. Ele é um funk carioca, porque ele não é um funk que vem de fora, esse daí. É louco, essas histórias ninguém fala. Então eu sou um cara assim que eu faço a inclusão social. Muitos nossos não evoluíram. Eu sou contra, às vezes, umas letras bosta que tem. Tem umas que são letra bosta mesmo, mas tem umas que são boas. Isso tem outras que são mais divertidas. Mas isso aí tem tudo. Já teve no samba no passado, tem no rock, tem também no nosso rap, tem no soul, letras besta. E a vida sempre foi feita assim. Quando o samba chegou na sociedade carioca, que veio do morro lá, tipo Noé Rosa e tudo mais, pelo telefone, o outro lá, que eram os primeiros, eles eram tidos como coisas criminosas, que veio da periferia, porque a falsa sociedade elitizada nossa, o que era bom para eles era o que vinha da Europa, uns paga-pau do caramba, né? Porque, na verdade, a gente podia pegar muito bem a cultura como nós fizemos, mas ficar pagando pau direito, não. Nós somos um dos países mais culturais do mundo. Nós que temos uma variação mais musical, nós somos, tipo assim, se você for olhar direito o Brasil, ele é do tamanho da Europa quase, né? Cabe França, cabe Inglaterra, cabe Alemanha. Então, aqui no Brasil, cada estado nosso é como se fosse um desses países, né? Você pôr um pessoal do Rio Grande do Sul junto com o pessoal lá do Nordeste, é uma cultura totalmente diferente, mas vem perdendo um pouco a tradição, porque como a televisão já chegou em todas as partes, e eles às vezes conhecem programas iguais e tudo, como a internet também não está só no Brasil e no mundo inteiro, tudo isso vai influenciando até na própria dicção. Então, o carioca hoje não fala como o carioca de antigamente. O nordestino hoje não fala como o nordestino de antigamente. Está se perdendo um pouco aquela essência. Até porque o Brasil, na sua discriminação, no seu preconceito, tinha preconceito dos sotaques. Eu adorava. Quer dizer, o que é vanguarda. Enquanto os caras já detestavam um tipo de sotaque, se fosse esse ou aquele, eu, como moleque, achava lindo ver um carioca falar, um cara do Rio Grande do Sul, de outros lugares. Eu adorava ver aquilo ali, eu até dava risada. Eu me divertia com isso aí. Os caras não achavam feio. Olha um exemplo. Eu dancei no Clube dos Artistas em 77, 76, 77, e os caras lá falavam pra mim, olha, você vai dançar, deixa cair, mano. O Tony Tornado vai entrar aí, mas eu não quero que você fale nada. Aí eu pensava assim, na minha inocência na época, eu pensava assim que ele não queria que eu falasse nada,
que era para, de repente, o pessoal pensar que eu fosse gringo. Mas não era. Ele não queria que eu falasse porque eles tinham vergonha do meu sotaque, porque naquela época ainda era muito forte. Não é uma loucura? Eu não gravei o primeiro disco. Eu não gravei o primeiro disco de rap nacional, porque quando eu fui gravar lá de 83 para 84, eu já estava ali com o pessoal do Black Júnior, que eu ia gravar e o Mr. Sam pegou eles fizeram aquela música Mas que lindo está, mas que lindo está. Eu ia fazer 84 na 24, que é uma música que eu gravei agora. Quem quiser procurar é só por SP Hip Hop All Stars. 84 na 24. Pode procurar essa música daí. Eu acabei de gravar ela, aí tá saindo. Olha só, SP Hip Hop All Stars. Nelson Triunfo, 84 na 24. Eu conto essa história lá. Mas só que essa música era para ter feito ali de 83 para 84. Quando eu cheguei lá para cantar para a mulher ouvir, ela, na cara de pau, me falou que não ia dar para a gente gravar, porque eu tinha problema na língua. Eu disse, que problema da porra é esse que eu nunca vi falar que eu tenho problema da língua? Aí depois eu vi que ela era uma racista, ela era... depois, quando eu comecei a ter minhas consciências mais apuradas, eu comecei a ver que o problema da língua que ela achou era o meu sotaque. Era o sotaque. Que coisa louca. Então, isso foi... Imagina você dançar na rua, além de ser homem, os policiais tudo machão pra caramba, me levava preso só de maldade, falando que eu era um vagabundo. Ô Nelson, conta um pouquinho como é que foi quando vocês ganharam a rua ali na São Bento, como é que foi essa história de repressão policial, era o final da ditadura, como é que foi isso? O que aconteceu? Não, é o seguinte, o final da ditadura foi mais abrindo um pouquinho ali a partir de 86, foi ali, mas em 83 ainda era plena ditadura, certo? Estava plena ainda. Antes disso aí, nós estávamos fazendo alguns ataques, como eu já te falei, eu vinha dos anos 70 da Black Music. O meu grupo se chamava o Funkcia. Quer dizer, a gente já falava a palavra funk, antes desse funk novo carioca. Então, era o Funkcia de 77. E com isso daí, a gente era muito atenado. Eu, aquele cara que vim do Nordeste, fui trabalhar, estudar em Paulo Afonso, fui estudar em Brasília, mas eu comia revista, jornal, essas coisas aí eu lia muito. Eu era um moleque, eu sempre fui o primeiro da classe. Eu tinha uma sede de saber danada. Eu sabia tudo que estava acontecendo lá fora nos Estados Unidos. Então nós não tínhamos celular na época, nós não tínhamos CD ainda na época, nós não tínhamos computador, internet, só que tinha televisão, tinha cinema, tinha revistas e jornais. E esses eram os nossos meios de comunicação e a gente sabia se virar muito bem dentro deles. Muita gente fala que a gente não tinha informação, nós tínhamos informação, sim. Certo? Inclusive, no final dos anos 70, eu participei lá no Silvio Santos, que era a vovó Mafalda. A vovó Mafalda, pouco pessoal sabia que era o Valentino Buzo. O Valentino Buzo, ele era um dos caras que fazia aqueles programas de Silvio Santos de humor e tudo, era um cara que gostava muito de mim, e ele gostava do funk, ele era um fã do nosso grupo, desde os comecinhos, ele era um fã, qualquer coisa que tinha do Silvio Santos, ele já chamava a gente. E quando ele chamou a gente, ele mostrou uns caras que se apresentaram na Soul Train, que era aquele programa lá que você deve saber, pá, que rolava nos Estados Unidos, e ia todo mundo da Black Music lá. Então ele mostrou uns caras dançando, eu nem sabia que eram os caras, mais tarde eu soube na história do hip hop, que os caras eram os Electric Boogies, da época lá, dos Estados Unidos. Aqui no Brasil também teve um grupo de dança chamado Electric Boogie, que também é do começo, da gente ali que veio pela Fantasy. Mas esse é os caras lá que criaram, tipo pop, em Fresno, criou alguns estilos, porque o pop e o rock é um estilo. O b-boy, de verdade, é aquele que dança no chão, é aquele que faz os movimentos de chão. Já tem outros estilos, tipo house, tipo wack, que são tudo estilos que se incorporam dentro do que o pessoal chama, hoje eu não gosto muito, mas dá uma denominação de danças urbanas. Todas elas são derivadas do original funk, do James Brown, do Demetrius, Ed Fire, do Rufus Thomas, do Baquês. Vem dessa galera todinha, do Parliamente, Funkadelic, Boots Collins, Mava Whitney, né?
de muita gente boa daquela época. Então, essas danças vieram tudo derivadas do original funk. Por isso também aquele funk primeiro, que era no Rio de Janeiro, também foi derivado do hip hop, que veio do soul funk. Por exemplo, os primeiros raps, a maioria da ampliagem, que é aquele tempo da música que o cara fala tipo assim, sampleava isso aqui e ficava se repetindo, e o cara rimando em cima, era em cima de soul. Soul funk. Então o hip hop, ele é muito ligado ao soul, ele é um filho do soul, ele é soul também em muitas músicas que são cantadas, ele é funk também. Então o hip hop, ele é tudo. Além disso, vem mais 4 elementos junto, e nós já tinha isso. Isso é que é louco pra caramba, porque muita gente até vem falar, poxa, mas é mentira, Nelson, que vocês não foram em 83 pra rua. Porque em 83 os caras que criaram a parada estavam indo para Nova York, porque antes eles já faziam rua, mas eles faziam ali no bairro do Bronx, no negócio, eles não faziam essa coisa mais diretamente no central mesmo de New York. E eu já estava, não sei, eu já sabia lá que os caras faziam isso lá no Bronx, eu estava me informado, eu já via algumas reportagens que saíram em alguns programas, e eu já tinha visto algumas coisas deles através do Silvio Santos, que tinha um show assim, que era o show de... Eles deram um nome lá que não era nada disso, mas eles deram um nome lá, que era Show de Calouros Americanos. E não era um garoto nada, era a apresentação loucas mesmo, os Deluxe, aqueles caras que criaram o Loki, pá, os Point, pá, Deluxe, os caras se apresentaram lá da Soul Train e vários outros programas de televisão dos Estados Unidos, nos anos 70, ali no final dos anos 70, e nós fomos também no Silvio Santos fazer. É tanto que a Aracide Almeida e o Zé Fernando eram no show de calouros lá, eles morriam de medo deles, os caras uma vez erravam só de olhar para a cara deles, porque eles eram terríveis, esses dois jurados, a Aracide Almeida e o Zé Fernando. E eles deram uma nota pra gente, falou, esses caras são até melhor que os americanos. É claro que ela não era melhor que os caras, nós estamos fazendo uma coisa que os caras criaram ali, aquele negócio ali, né? Mas nós fomos muito bem, isso quer dizer o quê? Mas e na rua, Nelson? Não, na escuta rua, só. foi difícil? Isso quer dizer o quê? Que o cara pensa que quando a gente foi pra rua, que nós estávamos começando a dançar? Não, a gente já vinha dançando. E quando lá começou a estourar lá fora, nós estávamos preparados. É tanto que nós fomos em 83 para ruas, mas eu só vou te deixar uma coisa evidente. Se nós fomos para a rua, é porque nós já dançávamos. Entendeu? Nós não aprendemos a dançar ali. Muitos caras falaram assim, o Nelson, eles aprenderam a dançar depois do Beat Street, que o Beat Street veio no meio de 84. Eu tive problema com o Beat Street, era um filme muito bom, ele trouxe muita informação com a gente sobre os 4 elementos, só que na rua eu perdi meus dançarinos, que eles iam lá para assistir o filme o dia inteiro, e eu ficava sem ninguém para dançar na rua. Quer dizer, nós já estávamos dançando na rua, entendeu como que é? Aí, porque em 83... Eu tinha uma turma de 82 que se encontrava no Ibirapuera, lá na Fantasy, ali depois do parque, lá no shopping. E essa Fantasy já tinha, inclusive, esses caras que estavam chegando nos Estados Unidos, um Electric Boogie, que eram os moleques novos aqui do Brasil, e eles iam dançar, eu também levava o funkzinho lá, nós fazíamos a festa. Aí, no início de 83, eu digo, eu vou levar para as ruas, fazer igual os caras fazem lá no Bronx. Aí nós fomos para a rua. Foi quando eu levei. A primeira coisa que nós tivemos problema foi que nós ia dançar ali na frente do MAP, mas o chão era muito crespo, era meio ruim para dançar ali. Aí nós aproveitamos o degrauzão largo que tem ali no Municipal, foi a primeira bloqueada que nós tomamos, que os guardas saíram lá, não pode fazer isso aqui, não sei o quê, papapá. Aí eu tinha um amigo do MAP que me deu 2 papelão grandes de geladeira. Eu emendei um no outro e nós saía dançando em qualquer lugar, podia ser crespo até no asfalto, nós jogava aqueles papelão e conseguia dançar ali no início de 83. Vou até dar uma dica para você, nota aí, essa dica é muito legal. Se vocês quiserem ver o funkcia daquela época, vocês vão ver em um clipe que é assim, ó, o Gilberto Gil sabia que a gente dançava na rua, aí chamou a gente para dançar com ele. Então, se vocês puserem aí Gilberto Gil, 1983, Funk-se, quem puder, ó, tem aquele cito cortado, né? Funk-se, quem puder. Aí vocês vão ver a gente dançando na rua com o Gilberto Gil.
Muito legal esse clipe aí. Então, isso é uma prova que em 83 nós já estávamos na rua. Para quem dizia que isso aí era conversa furada, que foi a partir de 84. Errado. Quando terminou em 84, aí essa dica que você precisa saber, que nós já estávamos ficando ali no meio da 84 com a 24 de maio, ali em 84 nós ficamos a Dom José com a 24, então ali era 84, nós já tinha aquele pote. Mas antes de 84 nós não tinha lugar certo, nós dançava na Sé, dançava na Paulista, dançava em todo lugar. Agora, a partir de 84 ali foi. No final de 84 eu estava com problema de desgaste físico, de não alimentava bem só dançando e tudo, e o médico falou para mim parar, porque eu podia ter uma gripe, já me levava, uma gripe simples, eu tive que parar mesmo, aí parei para me recuperar. Nisso daí era final de 84, quando voltou 85, eu estava descansando, viajei e tudo. Aí os caras que eram do meu grupo lá da dança de rua da 24 de maio, que é o início verdadeiro das primeiras rodas, foi que o Luizinho, com o irmão dele, João Break, estava tentando fazer alguma coisa em Bom Retiro. Não conseguiu, porque nas ruas que eles vieram no centro, os policiais não deixaram. E como eu era o porta-voz, o cara que sabia falar com eles, mas de vez em quando tinha preso, eles não conseguiram segurar essa onda com os policiais, por isso eles saíram da rua. Aí foram para Bom Retiro, foram para a estação do metrô Tiradentes, aí descobriram na São Bento um lugar bom, porque tinha uma arena dançante ali, que era uma arena mesmo, e todo aquele espaço no meio, os moleques começaram a se encontrar lá no 85 de sábado à tarde. Aí quando eles se encontravam na semana na rua, eles perguntavam, parou mesmo com a rua? Não, nós estamos se encontrando à tarde na São Bento. Aí virou um point, estourou. Aí em 86 já tinha chegando lá alguém que gostava de treinar, o Mano Brown já estava indo lá, o Taíde, que já fazia parte de uma gangue de dança, o Taíde virou depois MC, mas estava chegando também o DJ1 lá, o KLJ, que é o DJ do Racionais, já dançava o Wave lá com a gente. Então, já no final de 85, ali para 86, eu já estava de volta. E estava lá e vi todo esse pessoal. Os gêmeos, que são alguns dos melhores grafiteiros do mundo, são considerados os dois irmãos gêmeos, eles moravam no Cambuci. E a gente tinha que ir lá buscar ele, porque eles eram muito pequenos, a mãe não deixava eles vir só. E eles também, muita gente pensa que os grafiteiros, os gêmeos, são só grafiteiros. Primeiro eles foram b-boys dos bons, eles dançavam bastante, certo? Do mesmo jeito que o Taíde foi b-boy, do mesmo jeito que o Pepeu, aquele que canta Beto Carolina, Beto José, o Pepeu, né? Ele dançava comigo na 24 de maio. O MC Jack, que é um baita de um DJ, ele foi um dos primeiros b-boys a fazer flat também na 24 de maio. E esse cara que é o Alan Bito, que toca com o Sampa Crio, a gente chamava ele de Andrezinho. E ele é um dos melhores b-boys da época também na 24 de maio. Então, a história é muito louca, mas primeiro foi a 24 de maio, 83 em São Paulo nas ruas, 84 no centro na 24 e em 85 já na São Bento. Essa é a verdadeira história e o segmento, o cronograma do segmento das nossas danças na rua. Nelson, você tem muita história, não é à toa que você é um mestre para muita gente, não só do hip hop, mas muitas pessoas ligadas à música te consideram um mestre, um ícone, eu sou uma delas, por isso que eu te chamei para essa conversa. Como é que foi você contar todas as histórias? Porque aqui a gente tem uma horinha que já está até acabando, mas como é que foi você contar todas as suas histórias para um livro? Como foi esse processo? Olha, foi uma coisa que eu comecei a também ter cuidado com isso, porque às vezes é muito fácil você falar assim, olha, vou ser famoso, vou ser isso e aquilo. Aí tem uma hora que cai a ficha e você olha assim e diz, meu Deus, que responsabilidade do caramba é essa? Né? Eu senti isso uma vez que estava tendo um show na primeira gravação do Racionais, até aí estava tudo bem. Mas aí eu fui no Sesc Itaquera e estava lotada aquela rampa lá grande de árvore, embaixo aquele palco enorme lá, né? Aí o meu filho pequenininho falou, pai, como é que você se sente sendo o primeiro responsável por isso aí? Nossa, aquilo ali até arrepiou na hora assim, eu fiquei meio pensando, digo, nossa, o que é isso, meu Deus?
Aí eu comecei a não começar a prestar muita atenção nessas coisas assim, trazer muita essa responsabilidade para cima de mim, porque eu sofri até um pouco de pânico, trabalhando com os moleques na favela, o tiro comendo para lá e para cá. Os caras pensam que é brincadeira. Eu fui um dos caras que mais fui preso, eu fui um dos caras que fui mais discriminado, eu fui um dos que mais quebrei preconceitos, inclusive brigar contra os jornais, que eles colocavam, precisa de pessoas com boas aparências. Se você fosse gordinho, pretinho ou baixinho, já não tinha boa aparência para eles. Então, eu comecei a lutar com os outros manos contra isso. Hoje em dia, você não vê mais esse tipo de boa aparência aqui, boa aparência é de discriminação. E nós lutamos, fomos quebradores de vários preconceitos, inclusive eu, do preconceito do nordestino, do sotaque, de tudo, mostrei que nós éramos capazes também, e mostrei que o Brasil era um só, e nós não somos torcida de futebol, nós somos Estado que precisamos ter união. Torcida é torcida, região, cultura, lugar é lugar, então você não pode confundir uma coisa com outra, ficar dizendo que o mineiro é isso, que aquele outro é falso. Isso é tudo uma coisa medíocre que criaram no Brasil e destruiu nossa cultura muito. Por exemplo, o Bob Marley fez sucesso com reggae, mas eu já conhecia um reggae antes do Bob Marley, que era o Luiz Gonzaga. Meu pé de serra, meu nome é chu, isso já era reggae, só que tocado com sanfona, zabumba e triângulo. E nós não assumimos isso por causa dos preconceitos do próprio Sul também, que tem o preconceito com o nordestino. E mais uma coisa aconteceu, porque eu fui um dos primeiros caras a curtir o verdadeiro rap tradicional vindo lá de fora, tipo que diz que é o primeiro rap, que é o Sugar Hill Gang. Tum, 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 tururum, tum, 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 tum. Aí ele começa a né? Começa a cantar, e o Miele, que não está mais com a gente lá, que era um grande comediante, ele pediu para o Arnaud Rodrigues, que era de Serra Talhada, perto da minha cidade de Triunfo, Pernambuco, fazer a letra. E o Arnaud Rodrigues fez a letra, fez uma versão e chamava tipo assim o melô do Tagarela, porque ele não sabia nem direito ainda o que era rap, e ele chamava Tagarela, o cara que falava demais, né? Era o Tagarela. Outro chamava funk falado. E teve todas essas coisas até chegar no hip hop. Você vê como ele veio se desenhando, como é que ele veio se criando. Sim. Ele não veio pronto. Ele não veio pronto, mas existiam os elementos. Entendeu? Isso é que é bom. Aí o Miele cantou e pá, e já era rap, mas eu já, naquela época mesmo, eu já não concordava. Eu falava, poxa, se o cara falar rap, eu já conheço ele desde criança, que era a embolada do Nordeste, tipo hoje tem caju e castanha. Eles são dos novos, mas já teve os caras da antiga, do tempo do meu pai, dos meus avós, já existia. Então nós já tinha uma forma de cantar que eles hoje chamam, nós chamávamos de levada antes, no começo do rap aqui, mas hoje em dia é mais atual e mundial, eles chamam de flow. My flow, listen my flow. Escuta como é que eu canto, como é que eu falo, my flow, I like my flow. Entendeu como que é? Então o flow é a forma que você põe. Então isso aqui pra mim é um flow, tipo assim, ó. Aham, mas é verdade que meu nome é Nelson e esse cabra é o cão dançando break no chão, rap que nem um raio e liso que nem sabão. Já vai o meu DJ fazer scratch no disco, mistura som de curisco até mesmo com trovão. Nesse mano eu ponho um fé que tira o som que ele quiser. Isso é um flow de embolada. Isso já era um rap que era dos anos 50, 40 e não de 79, que foi o primeiro rap que eles falam, que é o Rap Delight do Sugar Hill Gang. Então, essas coisas só aconteceram devido à mente colonial do Brasil, que tudo que fosse da Europa e tudo era bom, não sei o quê, e eles fugiam da nossa própria tradição. Quando eu cheguei em São Paulo, muitas pessoas não comiam coentro, tinha vergonha, e você perdia uma farinha em cima de um balcão, eles tinham, mas estava escondido debaixo do balcão, você usava, eles logavam, nossa, ter vergonha de farinha era uma loucura, era uma viagem. Era uma viagem. Se você tivesse RG, não valia pra porra nenhuma, porque se você não tivesse a carteira assinada, você era vadio, quer dizer, os caras não arranjavam emprego pra você. Aí os caras querem saber o que é ditadura, sabe porra nenhuma que é voto de ditadura, porque não conhece, não sabe o que era, porque você ser obrigado a trabalhar sem ninguém dar trabalho para você não é fácil, é como se o cara fizesse assim, olha, vai comer, mas não tem comida, aí você com a barriga vazia, ele bate em você porque você não comeu, mas você não comeu porque não tinha comida, ou você não trabalhou porque não tinha trabalho, entendeu? É louco isso aí era ditadura. Sim.
E os caras pensam que é brincadeira, não é brincadeira não, o barato é louco, é louco. Se hoje é difícil, naquele tempo era muito mais difícil, porque os caras tinham, te agredia e tudo, não tem essas coisas que tem hoje de perder uma semana de trabalho, de ser expulso, não, isso aí não. É porque os caras, era normal para eles bater, Nelson, entendeu? está acabando o nosso tempo e eu estou aqui Que revoltada pena. porque é assim, conversar com você é uma aula de história, é uma aula sobre o movimento hip hop, sobre a vida. E aí Legal. eu queria deixar para você assim, eu queria falar um pouco do futuro, o que que Nelson pensa para o futuro, né? Agora que ele está, quais são suas bandeiras, qual é a sua luta. Mas eu já vou me despedir aqui e deixo com você o resto do tempo todinho, que eu acho que ainda é pouco, mas eu não quero perder de te agradecer por essa aula. Muito, muito, muito obrigado. Agora é contigo. Olá, o Pode Miguelito falar. do Miguel de Deus, tá aqui, o filho do Miguel de Deus, nossa, uma turma legal, tá aí, né? Ô, aí, o Everson, beleza, o Robson, um salve para todos vocês, um abração de coração para vocês, tamo junto. Olha, quem quiser ver algumas coisas minhas, é só entrar no Neos Triunfo Oficial, tá? Lá no Instagram, certo? E tem também as minhas páginas, Neos Triunfo, dá para achar bastante coisa. Mas o que eu penso do futuro é que nós estamos num pior momento que eu já vi no nosso país, porque num momento de pandemia, nós estamos há mais de 4 meses sem um cara de direção mesmo que seja médico e conhecedor daquele assunto, entendeu? Na cultura tem um cara que ninguém nem sabe quem é assim direito, a pessoa não conhece ele, porque ele nunca fez um trabalho assim de destaque, uma coisa. Teve a Regina, que, nossa, não saiu da Globo, foi a menininha do Brasil, mas naquele sentido de holofotes, mas na prática tudo é mais diferente, entendeu como que é? É bem diferente. Então, nós temos um Ministério de Cultura que não tem cultura, porque a cultura do povo é maravilhosa, só que num domínio fascista, a cultura é inimiga número um deles, que nós já abrimos a boca e falamos e tudo. Então, por exemplo, nós somos os últimos a estar voltando agora, depois da pandemia, porque eu perdi um ano inteiro sem fazer show, sem nada. Estou chegando aqui, como já tenho uma idade maior um pouco, pior ainda, entendeu como que é? Mas, para mim, o grande passo é a cultura estar junto com a educação, porque não existe educação sem cultura e cultura sem educação. São dois parceiros que eu estou defendendo essa tecla no Brasil. Eu faço dentro das escolas um trabalho também que eu digo que eu chamo de educação paralela, ou seja, a educação não formal, que ela é quase como o fio positivo e o negativo, que dos dois juntos funcionam bem pra caramba, entendeu? E é nisso que eu acredito, é esse futuro. Estou saindo candidato a Diadema, quem puder fortalecer e conhecer as pessoas de Diadema e possa falar sobre meu projeto e tudo. Eu passei 20 anos aqui, Diadema saía em notícias maravilhosas, ultimamente eu só vejo em notícias que não são boas, então nós podemos mudar isso. Então eu queria estar mais sossegado, só cantando, só dançando, só fazendo palestra para o Brasil afora, mas assumir essa coisa de estar vindo de novo fortalecer Diadema num momento que o país inteiro sofre com discriminação da cultura, nós não temos educação, essas pessoas que estão entrando na nossa educação aí não me representam, não me representam e não representam uma grande galera que está aí, pessoas que estão aí no meio ambiente, estão destruindo mais, deram ordem assim, falando que ia legalizar, quer dizer, aquele que tinha 10 léguas pegou 30, 50, quer dizer, eles deram, foi um motivo para a pessoa desmatar, e ficou, aí chega agora no final aí da semana, na Bahia e faz um discurso, depois que nós perdemos 130 mil pessoas, é como aquele avião que caiu aqui, que matou quase 200 pessoas, caísse 5 por dia durante 2 meses, quase 3 meses, 5 aviões daquele por dia, ninguém fez nada, e a pessoa chega, nós temos o segundo lugar no mundo em morte, a pessoa chega lá e fala, eu fiz tudo que podia, fiz tudo que dei a atenção necessária, e o Brasil é um dos países que menos sofreu. Isso é uma sacanagem falar uma coisa dessa
porque 130 pessoas perderam seus entes queridos e tudo, e outros ficaram lá sem ar, morrendo sem ar, os filhos chorando, o pai perdendo mãe, mãe perdendo filho, e toda essa coisa aí, pessoas que estudou muito tempo para se formar, acabou de se formar, tinha a vida todinha para ele, para a família, morreu, essa família não tem nem como se sustentar, é louco. Louco, certo? Nelson, louco demais isso aí. Então nós precisamos que a cultura esteja com a educação e a educação com cultura para a gente poder recuperar esse Brasil que regrediu tanto nesse momento. Força, não vamos desistir. Vai cair, infelizmente, a nossa conversa. Salva aí, obrigado, salva aí. Salva aí. Obrigado. Vai salvar, vai estar salvo no IGTV. E quem quiser pode acessar. Bom. Nelson, obrigado. Não tenho nem como te agradecer. Você é um ícone para todo mundo. Obrigado, mestre. Tamo junto, se é para somar, se é para passar a informação verdadeira, tamo junto. Um abração, tudo de bom, um beijão do coração de boa todos sorte, aí. Hein? Boa é nós, sorte é nós. Nós sem nós não é nós. Beijo. Opa! Tamo junto, obrigado, boa noite.